Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora para escutar a pregação dela. Peço que os irmãos posicionem a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura integral dos versos 10 a 18, ainda que não expondo essa porção específica, mas como ponto de partida, nós estaremos dando uma olhada no que o texto está nos ensinando, e então partiremos para outros textos da palavra do nosso Deus. Começamos hoje uma série de mensagens nova, como eu falei para os irmãos. É uma série temática, significa que vamos passear por algumas porções de textos na Escritura, mas tentando ao máximo preservar cada contexto e trazer o ensinamento que a Escritura nos coloca. Romanos capítulo 3, versos 10 a 18, eis a palavra do nosso Deus, leiamos com atenção. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Venenos de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Pai querido, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, com o coração cheio de expectativa para ouvir a Tua voz. Queremos aprender do Senhor, porque sabemos que a partir do conhecimento que temos de Ti, também conhecemos a nós mesmos. Ajude-nos, portanto, nesse processo. Abençoe o nosso período, ó Deus, nos dando iluminação do alto, para que a Escritura seja pregada aos nossos corações, produzindo encantamento com o Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, é o que nós te pedimos, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Era uma vez um crente que recebeu uma visão do céu. Chegando lá, ele se deparou com o apóstolo Pedro, agora o responsável por fazer uma espécie de city tour na mansão celestial prometida com seus muitos aposentos. Eles então iniciaram o trajeto, conhecendo tudo aquilo que estava naquele lugar. Entrou numa primeira ala, essa um pouquinho barulhenta, aos sons de muitos cânticos, palmas e mais palmas. E aí a primeira porta se abre. E então eles se deparam com vários santos redimidos pelo Cordeiro, se cumprimentando, se alegrando uns com os outros. Ao que vem a primeira pergunta: Pedro, o que é que está acontecendo aqui? São os nossos irmãos carismáticos que estão tendo uma pequena reunião, se confraternizando. Eis a resposta. Depois, saindo de lá, eles chegaram a uma outra ala, um pouquinho menos barulhenta, mas ainda ouvia-se algum som de cânticos, ouvia-se algumas palmas e breves risadas, mas sem quebrar nenhuma regra do silêncio. E esses, quem são, Pedro? Perguntou-lhe. São os nossos familiares anglicanos, metodistas. Tem alguns batistas aqui também, retrucou o apóstolo. Por fim, entrando na última ala, Pedro começou a andar de ponta de pés, ao que esse crente curioso foi imitando, e recebeu um aviso muito claro, com um sinal universal de silêncio. Psss, ande devagarzinho. Até que eles chegaram à porta de uma sala importantíssima, bem cheia também, mas totalmente silenciada. Ao que veio a terceira e última pergunta: por que todo esse cuidado? Por que as portas estão fechadas e nós precisamos fazer tanto silêncio? Enquanto ele falava, o apóstolo Pedro retrucou: psiu, lá estão os calvinistas, e eles pensam que são os únicos que estão aqui. Eu sei que essa história não corresponde, irmãos, a uma boa ilustração sobre o céu, mas nos aponta uma questão fundamental quanto àquilo que nós vivenciamos nos dias de hoje.
Por vezes o problema não é o calvinismo em si para as pessoas, mas os calvinistas, o modo como eles procedem, o seu comportamento público. Afinal de contas, quantos de nós não estiveram, ou pasmem, ainda estão naquela fase bélica das descobertas teológicas reformadas, brigando com todo mundo, irados com o Papa e com o porteiro da igreja, achando que somos a última bolacha do pacote. Isso acontece, irmãos, porque o evangelho, ou melhor, o calvinismo, na mente apenas, produz idolatria. Mas o calvinismo no coração, por sua vez, ele tem o poder de nos dobrar diante de Deus, de nos dar alegria, amor, fervor ao Senhor, movimento de servir os nossos irmãos para a glória dele. O nome calvinismo vem logicamente de Calvino, o reformador francês do século XVI, e é a coisa mais natural do mundo que se pense que calvinismo seja a reprodução do pensamento de Calvino. Está certo. Outros expandem o conceito, dizendo que calvinismo é uma biocosmovisão, ou seja, uma maneira de enxergar a vida e o mundo ao nosso redor. Está certo também. Não obstante, o que nós podemos asseverar é que, de fato, a porta de entrada, seja para qualquer um desses dois fundamentos, a porta de entrada para a doutrina calvinista é justamente o que nós entendemos acerca da salvação. As famosas doutrinas da graça. Foi lá na Holanda, no Sínodo de Dort, anos 1618 e 1619, que os defensores da doutrina reformada sistematizaram o acróstico conhecido como tulip, como refutação do ensino remonstrante ou arminiano. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos foram os lemas promovidos naquela situação. Passada toda a história de lá para cá, também é o que muitas igrejas adotaram, inclusive a nossa. É sobre isso que nós vamos conversar neste mês de janeiro, aprendendo um pouquinho mais dessas doutrinas da graça, rememorando os fundamentos da nossa compreensão. E isso de maneira, se o Senhor permitir, bíblica, metódica, como também pastoral, devocional, para que os irmãos entendam que tudo isso aqui, por mais técnico que seja, tem muita importância, tem muita aplicabilidade para as nossas vidas atualmente. Irmãos, hoje eu começo a falar sobre o primeiro dos 5 pontos, chamado de depravação total, lá atrás. E o meu intuito com a minha prédica hoje é que nós possamos juntos assimilar corretamente o significado da depravação total. Então, debate pronto, eu já pergunto, o que é que a depravação total significa? Eu quero que os irmãos abram agora a Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Eu quero trazer a primeira resposta à pergunta, o que é que a depravação total significa? Lá em Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9, bem como versos 15 a 17, nos ensinarão que a depravação total significa morte total. Segundo lugar, depois passaremos a Efésios capítulo 2, versos 1 ao 3, e veremos que depravação total significa escravidão total. Por fim, avançando a Romanos capítulo 3, verso 23, aprenderemos que depravação total significa necessidade total. Volte os seus olhos para o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 8 e 9, bem como 15 a 17. É o relato da criação. Nós estamos acostumados com esse texto sagrado, meus irmãos. Só que as pessoas, por vezes, não destacam de maneira precisa é o informe que está presente aqui, nesses versos mencionados, quanto ao sustento e à continuidade do ser humano. Leiamos. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara.
Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no centro do Parque do Paraíso, existiam duas árvores, meus irmãos, como nós acabamos de ler, bem específicas, separadas e distintas das demais. Primeiro nós vemos que existia a árvore da vida, a qual, segundo outros textos bíblicos, era associada à cura, à satisfação, era associada à justiça, a um anseio que é cumprido, realizado. E especialmente aqui no livro de Gênesis, em sua teologia, se não a imortalidade, pelo menos a extensão ou ao prolongamento da vida. O fato é que o homem comia, passado o tempo, desta árvore aqui. E isso permitia continuar com vida. Quando ele parou de fazer isso, expulso pelo Senhor, percebeu que a entrada do jardim tinha 2 anjos, os proibindo de ter acesso a essa árvore. A segunda árvore, meus irmãos, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, cuja posse era exclusiva de Deus. E como o nome já nos adianta, o seu fruto dava conhecimento daquilo que poderia fazer a vida prosperar, bem como o que poderia fazer a vida ser destruída ao mesmo tempo. Era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. No ano de 2013, Peter Higgs ganhou o Nobel em Física. Esse físico, depois de muito tempo, conseguiu finalizar a sua descoberta do chamado bóson de Higgs, também batizado há um tempo de a partícula de Deus. Segundo ele, o impacto seria tão grande nessa descoberta que haveria um potencial que sairia do cadeado para a humanidade prosperar de vez, desenvolvendo a nossa existência, com muitas coisas dependendo disso aqui. Um pouco mais à frente, outro físico brilhante chamado de Stephen Hawking, ainda respirando o nosso ar, disse que o bóson de Higgs, na verdade, poderia era destruir o universo, caso chegasse a níveis estratosféricos de energia, passando dos 100 bilhões de gigaelectronvolts. É aquela história, meus irmãos, que nós já assistimos várias vezes nos filmes de Hollywood. A descoberta é uma bênção, mas se cair nas mãos erradas, é um problema. É mais ou menos isso que nós vemos aqui sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A posse dela era exclusiva de Deus. Ao homem não era permitido comer do seu fruto, porque só havia um capaz de administrá-la corretamente, e esse era o próprio Deus. Os versos 15 a 17, acompanhem comigo, nos mostram, pois, o cuidado divino com o homem quanto a essa questão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja que o ser humano, portanto, foi colocado nesse jardim para descansar com o seu Deus, adorando cerimonialmente ao seu Criador. Eu falo assim porque as palavras utilizadas, cuidar e cultivar, ou guardar e servir, são as mesmas, exatamente, daquelas do livro de Levítico para caracterizar um sacerdote em seu serviço. Ele deveria cuidar e cultivar sobre o culto do Senhor. Portanto, meus irmãos, se o jardim do Éden era um templo da presença de Deus, Adão era o seu sacerdote, e como tal, ele deveria ter ouvido de maneira bem criteriosa as orientações litúrgicas do seu Deus, quanto ao que é permitido e quanto ao que é proibido na adoração ao Senhor. Ele poderia, por exemplo, comer de qualquer árvore livremente ali no jardim. Veja a liberalidade da bênção do Senhor. Mas não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Porque no dia em que isso acontecesse, o sujeito indubitavelmente pereceria, com certeza. Eu acho muito curioso o modo como o idioma hebraico, língua desse texto aqui, utiliza o senso de certeza, de garantia de um acontecimento. Primeiramente, irmãos, existe na língua um tempo verbal, digamos, denominado de passado profético. É algo que vai acontecer no futuro, mas que é classificado no passado por conta do seu grau de infalibilidade. Vou dar um exemplo para os irmãos. 700 anos antes de Cristo vir, o profeta Isaías já estava profetizando no passado profético, dizendo as seguintes palavras sobre o Cristo que viria. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Ele escreve no passado, de uma coisa que vai acontecer no futuro. Por que é que ele faz isso? Pois inspirado e iluminado pelo Senhor, ele tinha plena convicção de que Cristo viria. Era certeza absoluta. Outro caso desse senso de certeza impresso no idioma hebraico se encontra no nosso texto, versículo 17, a parte final. Certamente você morrerá. Diferente das nossas traduções em português, aqui nós temos dois verbos juntos no original, mot e mut. Ambos significam morrer. Parece algo estranho. Mas quando colocados juntos, e um deles estando no infinitivo, que é o nosso caso aqui, há uma intensificação da ação. Há uma comunicação de certeza absoluta do fato. É como se literalmente a tradução fosse: morrendo, morrereis. Não há espaço para erro nessa afirmação. Foi isso que passou a acontecer conosco desde o capítulo de número 3. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte passou de lá para cá a ser a nossa companhia, em todas as suas instâncias, a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Porque o resultado da queda, irmãos, deixando de forma bem simples agora, é a depravação total. Primeiramente vista na realidade da morte garantida a todos os seres humanos. O que é depravação total? O que significa depravação total? Já podemos afirmar, depravação total significa morte total. Agora, passando a Efésios capítulo 2, versos 1 ao 3, podem abrir lá também. Nós veremos que depravação total também significa escravidão total. Depravação total significa morte total, e agora também escravidão total. Paulo escreveu aqui esta carta que nós popularmente entendemos como endereçada aos Efésios. E ele caracterizou a realidade da depravação total como a de uma escravidão plena, completa. Conquanto ele não mencione as expressões depravação e escravidão, podemos ter certeza que ele estava pensando sobre isso, como veremos. É o que estava na sua mente no momento da escrita. O fato é que o status do ser sem Cristo é o mesmo dos leitores do livro. O verso 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O pastor presbiteriano já falecido James Boyce é cirúrgico num comentário aqui. Isso é precisamente o que encontramos em Gênesis capítulo 2. E o relato de Gênesis acerca da queda é certamente uma importante fonte do ensinamento de Paulo. Em outras palavras, meus irmãos, o fato de nós lermos o versículo 1 aqui e compreendermos é prova de que o morrendo morrereis de Gênesis capítulo 2 está sendo cumprido. O homem está morto em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões e em seus
pecados. O homem que não crê no Evangelho, que não responde positivamente à revelação de Deus, está necrosado espiritualmente. Ele se parece como um zumbi, está morto, mas parece que está vivo. Ele anda, ele pensa, ele age, está morto para o bem espiritual, para agradar a Deus de maneira suficiente, mas bastante vivo para a prática do pecado. E o pior, ele está em estado de putrefação, apodrecendo passo a passo até o seu destino final, as mortes física e eterna. Mas nós já aprendemos sobre isso, irmãos. Já vimos que depravação total significa morte total. Eu quero que agora a gente passe a entender o resultado da depravação no texto de Efésios, capítulo de número 2. A novidade é justamente a escravidão destacada nos versos 2 e 3 desse texto, como prova, evidência de que nós estamos mortos. Tradicionalmente, na história da igreja, se entende que existem 3 grandes inimigos para os cristãos: o mundo, o diabo e a carne. E não são esses justamente que nós encontramos aqui no texto. Vejamos, primeiro, escravos do mundo, mortos em delitos e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Paulo está dizendo que a vida costumeira e contínua do pecado é para aqueles que se movimentam facilmente no embalo cultural da sociedade. A presente ordem do mundo, o embalo da cultura. Nesse embalo onde as iniquidades, onde certos pecados, certos comportamentos, pensamentos também são normalizados. Aborto, adultério, homossexualidade e tantas outras coisas que o nosso Senhor rejeita. Andar no embalo cultural é justamente aqui, seguir a presente ordem desse mundo. O homem que está, portanto, morto em seus delitos e pecados, caminha de mão dada com a cultura sem nenhum tipo de filtro. De certo, nem tudo na cultura é ruim, irmãos, mas andar livremente nela, sem nenhum tipo de reflexão, é pecar de forma deliberada, livre, sem resistência, pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo age, sendo escravo da presente ordem, depravação total. Segundo lugar, escravos do diabo, mortos em delitos e pecados nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem você acha que é esse príncipe aqui? Aos Coríntios, Paulo disse que era o Deus desta era. Em Mateus, lemos que é o príncipe dos demônios. Já em João, é o príncipe do mundo. Estamos falando de um sujeito só, aquele que fornece uma vida escravizante e pecaminosa, com seu poder de influência. Satanás, aquele espírito, porque é um anjo caído, um ser imaterial, que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o ser humano sem Cristo, mencionado no começo do versículo de número 1. Portanto, Satanás exerce o seu poder de influência e sempre junto com a cultura, irmãos, no processo de pecaminosidade, ou pelo menos de potencial pecaminosidade do ser humano. Por fim, terceiro lugar, escravos da carne. Lemos aí que Paulo, a partir desse instante, se identifica com seus leitores. Ele passa a utilizar aqui um intuito de identificação para que as pessoas entendam que ele também é pecador. Ele não fala mais de vocês, ele fala de nós. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. A vida, portanto, segundo a carne, é uma vida, naturalmente, de satisfação de vontades, satisfação de desejos, isso intrínseco, dentro de cada ser humano. O homem somente pensa e somente age de acordo com o que está dentro de si, da sua própria natureza.
Essa talvez seja uma resposta importante ao interminável debate sobre livre-arbítrio e livre agência. O primeiro afirma que o homem goza de certa liberdade, ou melhor, de plena liberdade para fazer coisas, tomar decisões, fazer escolhas importantes na vida, inclusive escolher o próprio Deus. O problema é que nós agimos de acordo com a nossa natureza. O mito da neutralidade, ele já foi enterrado, inclusive pelos teóricos dos nossos dias. Todos nós temos preconceitos, todos nós temos pressupostos, todos nós temos uma bagagem de experiência nas costas, de tal modo que é impossível tomarmos decisões, fazermos escolhas desconsiderando tudo isso. E se a natureza do homem é má, como estamos vendo, essa natureza precisa ser satisfeita justamente com pensamentos e ações pecaminosos. Portanto, não existe livre-arbítrio absoluto. Filosófica e teologicamente isso é impreciso. Existe sim a livre agência, o homem agindo de acordo com sua própria natureza. O homem pecador não consegue escolher o que é bom espiritualmente falando. Ele não consegue fazer a escolha de aceitar o Senhor como seu Salvador. Por essa razão, meus queridos, Deus, antes mesmo de nos converter, nos regenera. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos faz nascer de novo, para que agora, com um novo ser, a nova criatura, possa olhar para a beleza do Evangelho e ver aquilo de maneira irresistível, se aproximando por sua graça. Livre-arbítrio e livre agência podem encontrar aqui a resposta através da natureza do ser humano. Entendamos então em resumo, irmãos. O descrente deseja a satisfação da vontade pecaminosa, certo? Ele não consegue se ver livre disso, porque sua natureza pecaminosa está corrompida. O mundo ao seu redor potencializa essa vida espúria, e Satanás fica utilizando do seu poder de influência para que a desobediência continue. O fato é que o depravado é um morto espiritual, incapaz de fazer o bem espiritual, mas vivo e escravizado para a prática do pecado. Não poderia ter outro resultado. Como os outros, diz o apóstolo, éramos por natureza merecedores da ira. Deus está irado por conta do nosso pecado. A ira santa e justa de Deus está direcionada a pecadores que têm desonrado o seu nome. E somos culpados disso. Nós merecemos a condenação. Não há ninguém inocente aqui. Somos todos depravados, escravizados por conta do pecado em todas as circunstâncias da nossa vida. Por fim, meus irmãos, Romanos capítulo 3, verso 23. Passe a sua Bíblia para trás um pouquinho, para que a gente possa fazer uma última meditação nesse versículo. Romanos capítulo 3, verso de número 23. Por fim, nos aproximando do último texto para apreciação, nós vamos constatar a veracidade e a abrangência dessa declaração. Depravação total significa necessidade, carência total. Assim diz o ilustre verso 23 de Romanos 3, tão utilizado em nossas evangelizações. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No contexto, meus queridos, Paulo está falando de uma justiça positiva, que vem do Pai, já testemunhada no Antigo Testamento e recebida pela fé. Não importa de quem, pode ser de alguém que veio do judaísmo ou de alguém que veio do paganismo. Essa justiça positiva, retidão de Deus é comunicada pela fé a todo aquele que crê, porque não há distinção. Sabe por quê? Pois todos pecaram. Esse foi o grande argumento do apóstolo Paulo desde a metade do capítulo 1 de Romanos até aqui. Não há um ser humano nesta terra que não tenha participado do pecado. Absolutamente a humanidade
inteira rejeitou a revelação de Deus. E, portanto, estamos condenados. A ira de Deus tem se manifestado dos céus para nós. Mas e se eu dissesse aos irmãos que a nossa danação é resultado de uma outra rejeição, distinta dessa que individualmente eu estou comunicando a vocês? Vocês ficariam surpresos? Eu explico. Embora o contexto nos acuse de pecados individuais de rejeição a Deus, pecados generalizados ao mesmo tempo, o contexto aqui, bem como esse versículo, nos apontam para o que o Dr. Russell Shedd chamava de solidariedade da raça, ou como nós reformados entendemos, teologia do pacto. Quando o autor sagrado fala que todos pecaram, ele tem em mente algo muito maior do que apenas nossos pecados de rejeição à revelação particulares. Pois o tempo verbal grego para a expressão pecaram é o aoristo. Eu explico. Isso significa que se trata de uma ação única que aconteceu no passado, pontual. Dizendo a mesma coisa em outras palavras, trazendo a explicar esse texto, isso significa, irmãos, que todos nós, seres humanos, do judaísmo, do paganismo, aqui de João Pessoa, de Campina Grande, todos pecamos em um momento pontual e conjunto, lá no pretérito. Paulo falava do que aconteceu no Jardim do Éden. Paulo falava sobre o que Agostinho de Hipona batizou de pecado original. Adão é nosso cabeça federal. É o mediador do pacto primeiro que foi estabelecido com a humanidade. É o representante pactual primeiro, assim nos fazendo herdar dele a culpa e as consequências do pecado também. Essa é uma questão fundamental para que nós possamos entender bem, meus irmãos, a doutrina da nossa igreja, bem como o modo como Deus se relaciona conosco. Todos os pecadores estão em Adão. E sobre isso, rapidamente, os cânones de Dort asseveram, no primeiro artigo do primeiro capítulo. Você vê a importância. Todos os homens pecaram em Adão. Todos os homens estão debaixo da maldição de Deus. Todos os homens são condenados à morte eterna. Não é à toa que a nossa confissão de fé de Westminster, nosso documento confessional, chama os nossos pais de troncos de toda a humanidade. O significado decorrente é que todos nós caímos com Adão no pacto das obras, no primeiro pacto que Deus serviu a fazer com o homem. E para aqueles que acreditam que isso não é bíblico, veja só o que Paulo diz mais à frente, no capítulo 5, verso 18. Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Pecado de Adão nos atingindo. Por causa da rejeição de Adão, nós também continuamos a rejeitar a Deus. Por causa desse pecado original, nós também continuamos a pecar, irmãos. Estamos condenados por isso. E que condenação é essa? O texto diz: destituídos da glória de Deus. Essa palavrinha aqui, destituídos, é usada 13 vezes no Novo Testamento. 8 delas pelo apóstolo Paulo, o qual em 80 a 90% das vezes trouxe o ensinamento de uma ideia de desprovimento, insuficiência ou até de necessidade total. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Eu prefiro a tradução da Almeida Revista Atualizada aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há muito tempo para falar sobre tudo ao que se refere todas essas expressões aqui. Mas podemos aqui dizer, irmãos, que um ensinamento doutrinário é retirado desse texto com facilidade. Depravação total é carência de Deus. Depravação total é necessidade total da glória do Senhor. Aqui nós paramos de falar de maneira mais técnica o que é ou o que significa depravação total. Vimos que significa morte total, escravidão total, bem como também
necessidade total. Mas como isso se relaciona com a nossa própria vida? E se nós somos crentes, será que ainda estamos depravados? Como é que é a nossa nova natureza? São perguntas importantes que nós temos que fazer, irmãos, e por essa razão eu trago algumas lições que podem servir de aplicação para a nossa vida, especialmente em contraponto com todas as más notícias que os irmãos ouviram hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que se a depravação total significa morte total, nunca, como crentes, deixemos de lembrar que em Cristo Jesus há vida total. Nós aprendemos a importância de conhecermos a origem do nosso estado pecaminoso, miserável. O pecado, sim, nos legou morte física, espiritual e eterna. Mas como contraponto, meus irmãos, o Evangelho diz: não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos capítulo 5. De tal modo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus queridos irmãos, consideremos que se nós cremos que lá no Monte Caveira, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados, Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Essa não é uma promessa que pode ser quebrada. Essa não é uma coisa sem fundamento. Não foi uma obra com possibilidade de dar errado. Deus nos salvou. Do mesmo jeito que é certeza que o homem, por causa daquele fruto da árvore do conhecimento do mal, iria morrer, também é certeza absoluta que aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo jamais perecerão, jamais estarão mortos, jamais estarão escravos do pecado novamente, jamais terão necessidade do Senhor. Essa é uma certeza absoluta de um Deus absoluto. Vivendo, vivereis. De tal modo que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada ou qualquer outra situação, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nem morte, nem vida, anjos, demônios, presente e futuro, altura ou profundidade. Estamos vivos e com vida abundante para a glória de Deus, seguros, plenos no nosso amado. Inclusive por causa da sua graça, irmãos, será lá na eternidade, lá no paraíso perdido que haveremos de voltar, que mais uma vez, como discrimina Apocalipse 22, veremos a tão sonhada árvore da vida, frutificando uma vez por mês, estendendo o nosso tempo com o Senhor para todo sempre, para sempre ao seu lado, não haverá mais maldição. Segundo lugar, se depravação total significa escravidão total, como vimos, nunca nos esqueçamos, como crentes, que em Cristo há redenção total. E aqui é importante diferenciar depravação total de depravação completa. Podem parecer falar sobre a mesma coisa, mas só parece, meus irmãos. A última fala de uma plenitude de depravação, como se o homem fosse tão mau quanto poderia ser. E nós sabemos que isso não é verdade. O potencial está dentro de nós, mas não conseguimos sempre sermos maus o tempo inteiro no auge do que isso significa. Não porque temos controle da situação, não porque conseguimos às vezes aumentar e diminuir a nossa maldade, mas porque a graça sustentadora de Deus, a graça ordeira de Deus, segura as nossas pontas. O homem não é tão mau quanto poderia ser. Na verdade, a doutrina da depravação total nos instrui quanto à radicalidade desta depravação. É como se houvesse uma generalização de tudo que nós fazemos, de tudo o que nós pensamos, de tudo onde nós colocamos o dedo para ficar manchado pelo pecado.
O pecado atingiu todas as áreas da nossa vida, todas as instâncias da nossa existência. E por isso, fazendo um rápido trocadilho, não há um centímetro quadrado em toda a área da existência humana em que o pecado não diga: estou presente. O homem é escravo do pecado em todas as partes da vida. Eu sei que por vezes nós somos tentados a abrir o álbum da depravação total e enxergar apenas as fotos daquele mendigo cheio de droga na esquina da sua casa, que abandonou a sua família para viver ao bel prazer dos seus vícios. Eu sei que por vezes é mais fácil abrir o álbum da depravação total e encontrar a foto daquele pansexual das mídias sociais, ou daquele serial killer que matou todas as criancinhas daquela cidade. Eles estão lá. Mas deixa eu dizer um negócio. No livro da depravação total, meus irmãos, constam a minha e a sua foto. A depravação total também é vista no religioso que dobra os seus pés, ora ao Deus, o Deus certo, mas cheio de motivações erradas, cheio de intuitos pecaminosos dentro do seu coração no ato devocional. Escravidão total. A depravação atinge tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós colocamos o dedo. A boa notícia, por contraponto, é que a obra de Cristo veio para redimir absolutamente todas as coisas. A começar de mim e de você, meu irmão, o diamante da criação, o clímax do processo criativo de Deus em Gênesis. Deus quer recriar este mundo a partir de nós. Por isso nos alcança com a sua graça. É certo que estamos entre o já e o ainda não, mas o sacrifício do Messias comprou de volta a família, o trabalho, a arte, a política, o lazer e tudo mais. Redenção total, começando por uma redenção, por uma libertação total do seu coração, fazendo enxergar Ele como seu supremo Senhor, como o único que pode desamarrar de fato tudo aquilo que tem prendido você aos seus vícios. Deus redime todos os que creem. E se não as fotos, por sua graça, os nossos nomes estão escritos também no livro da vida. E essa não é coisa pouca. Terceiro lugar, se depravação total é necessidade total, como crentes jamais nos esqueçamos que em Cristo, gente, a satisfação plena, total. Pecadores são carentes, porque nós sabemos, a nossa própria confissão nos ensina, que fomos criados para o Senhor, fomos criados para adorá-lo, para glorificá-lo, para gozar dele para todo sempre. E enquanto nós não fizermos isso, nunca desfrutaremos de um senso de deleite, um senso de prazer, de júbilo, euforia contínuos. Uma vida insatisfeita, com picos de satisfação, não é o que Deus projetou para o homem. Nós temos necessidade de preencher o espaço que Deus designou para si dentro do nosso coração. E esse espaço não está vazio não, como algumas pessoas falam. Nós necessitamos preencher esse espaço. Nós fomos feitos para a alegria, fomos feitos para a realização, fomos feitos para a adoração. E se o Senhor não está no lugar que Ele merece e deve estar, nós preenchemos esse espaço com outras coisas, com os ídolos do nosso coração. Deus nos fez, irmãos, para o deleite, para a alegria e para a realização, mas somente nele. É em Cristo Jesus que o quebra-cabeça da vida se encaixa de vez. Porque em Cristo, Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Em Jesus Cristo, a nossa carência morre. Não é à toa que a máxima Deus é glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, faz tanto sucesso no nosso meio. Ele é o grande tesouro da nossa vida. Ele é tudo o que nós temos para a nossa existência, Ele é a razão para nós respirarmos. Quem bebe dessa água aqui que se chama Jesus Cristo, jamais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu cálice transborda e transborda a felicidade no Senhor, a alegria contínua,
como disse o salmista, na tua presença há plenitude de alegria. A tua destra delícias perpetuamente. Cristo é tudo que nós precisamos. Agora, talvez você esteja nos visitando hoje e não está concordando muito não com o que eu estou falando. Talvez até se sentindo um pouquinho ofendido, porque, sinceramente, posso falar de maneira livre, você não se sente depravado. Talvez você seja envolvido em causas sociais importantes, servindo ali todos os dias em uma ONG, pessoas necessitadas, algum órgão do governo, ou o que quer que seja. Eu estou envolvido em propagar o bem. Como você me chama de depravado? Talvez você defenda a moralidade judaico-cristã, é contra as barbáries que também nós condenamos. E quando alguém fala que você é depravado, você pensa rapidamente, não, eu não sou depravado. Para você, meu querido, para você, minha querida, com muita educação, eu peço que você considere os pressupostos de tudo aquilo que nós estudamos hoje. Eu faço uso das palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, pregador do século passado, que certa vez disse o seguinte: você nunca conseguirá sentir que é um pecador, porque é um mecanismo dentro de você, por causa do pecado, que sempre o defenderá contra qualquer acusação. Nós estamos muito bem conosco e sempre podemos entender muito bem o nosso lado. Colocando isso de outra maneira, irmãos, nós não sentimos o poder do nosso pecado, não sentimos o peso da nossa iniquidade por um simples fato: o nosso pecado. O pecado, portanto, nos cega quanto à nossa própria pecaminosidade. A verdade é que todos os homens nascem em Adão, pecam porque são pecadores e não vice-versa. Por isso precisam de Cristo, o segundo Adão, o mediador do segundo pacto que o Senhor fez com o homem, o pacto da graça, em cuja obra pela fé nos são oferecidas vida e salvação. Pense você nisso hoje, considere isso no seu coração e quem sabe tome essa decisão por Jesus no ano de 2023, pois a Bíblia coloca: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Comprometa-se hoje em amar aquele que ama primeiro. Meus queridos irmãos, era uma vez um calvinista que, permitam-me a licença poética, abriu a porta dos seus aposentos nos céus e teve a grata surpresa de ver diante de si tantas pessoas compradas pelo sangue carmesim do Cordeiro. Ele viu que na verdade não era a última bolacha do pacote, mas também lembrou-se dos fundamentos da sua doutrina mais uma vez, convencido de que todos são iguais perante Deus. Sem Cristo, cada pessoa, religiosa ou não, está morta, escrava, carente, depravada totalmente, porque a corrupção do pecado também é a nossa conjuntura, irmãos. Paremos, portanto, de primeiramente querer caçar o cisco nos olhos dos irmãos. Olhemos as traves que estão nas nossas. E mais importante do que tudo, nos enxergando como pecadores, humilhados diante do Senhor, que façamos eco à linguagem da graça. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele é o segundo Adão que não nasceu depravado, aquele que sabe exatamente quem eu sou, aquele que sabe de todas as vezes em que eu o troco pela satisfação da minha carne, pela influência do mundo, por andar de acordo com Satanás, mas ainda continua me resgatando, continua me puxando para perto de si. Ele foi vítima da perversidade dos homens, ele foi cravado no instrumento mais depravado de todos os tempos, uma cruz romana, insultado, zombado, cuspido, agredido. A prova da depravação total é o que nós fizemos com o Senhor da glória. Mas Jesus Cristo também levou a nossa depravação para o Calvário, irmãos.
obedecendo silenciosa e dolorosamente à vontade do Pai até a cruz, até a sua morte, porque a morte pactual do nosso Salvador levou a nossa maldição para aquele maldito madeiro. A morte pactual do nosso Salvador nos trouxe a sua bênção como cumprimento do plano eterno de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, em e com Cristo, todos os que creem estão justificados com a retidão que vem dos céus, perfeita para cada um. Não mais mortos, não mais escravos, não mais necessitados, mas íntegros, perfeitos, justos totalmente por causa da graça de Cristo. Primeiro ponto do calvinismo, meus irmãos, tira os nossos olhos de nós mesmos, nos prepara já em humilhação para o que nós vamos ver nas próximas semanas, elevando os nossos olhos para o que realmente importa, glória somente a Deus. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar de maneira responsiva ao Senhor, de acordo com tudo que nós ouvimos, reconhecendo o nosso estado, nos entreguemos àquele que nos ama, é perfeito e nos comprou com seu sangue.